Boa noite, aqui é o Crispim. Boa noite, bom dia ou boa tarde, né? Depende de quem for ver a live aí e for ver aí a gravação da live. Bom, estamos aqui mais uma live do projeto Que Não Se Fazer em uma contratação pública. Eu e a professora Keila convidamos para um bate-papo hoje a professora Carmen Boaventura. Vamos falar aí sobre impugnação, recursos, pedido de esclarecimento. Enfim, vamos para cima. Força e coragem, beleza? Quero dizer a todos aí que nós estamos com um curso aí para a formação de agentes de contratação, pregoeiros e equipe de apoio. Vão chegando aí, boa noite. Daqui a pouco vai chegando aí a professora Keila e a professora Carmen Boaventura para a gente falar aí hoje sobre impugnação, pedido de esclarecimento e os recursos propriamente ditos. A professora Keila já chegou, já deixa eu acionar aqui. Ver se você vê aí, por favor, se aceitei. Opa, boa noite, amiga, tudo bem? Boa noite, professor Crispim, tudo bem? Tudo bem, graças a Boa Deus. Pra noite, cima. pessoal. Vamos lá, mais uma live, né? Olha aí, o de ontem a gente estava falando sobre o planejamento e hoje a gente vai falar de recurso e impugnações, né? Professor Ronaldo aí, boa noite aí. Tudo bem, Boa professor? noite, professor Vamos Ronaldo. chegando aí, esperando aqui a professora Carmen Boaventura. E é isso aí. E hoje a gente vai falar sobre impugnação, pedir esclarecimentos, recursos, na nova lei de licitações e contratos. Deixa eu ver aqui. Estamos esperando a nossa professora convidada chegar, entendo ao vivo. Dizer a vocês aí que a gente está com curso. Pode falar, professor, aqui sobre o curso, se quiser. A gente está com um curso agora em março, né, professor? São Isso. 21 e 22, se eu não me engano. 22 e Ah, 23. 22 e 23 de Uhum. março. A gente vai estar ministrando um treinamento para agentes de contratação e pregoeiros, falando um pouco sobre esse procedimento desde ali da fase do planejamento da licitação até mesmo a fase de seleção do fornecedor. Então, a gente vai trazer um treinamento aí básico que vai ajudar você, formar você a construir um excelente processo e uma excelente contratação. Professora Certo? Carmen Aventura. Boa noite, professora. Olá, boa Bem-vinda, professora noite. Carmen. Tudo bem? Obrigado aí por aceitar nosso convite aqui nesse projeto nosso, o que nós fazemos em uma contratação pública, que a gente faz aí lives quase que semanalmente, para o público aí estar acompanhando e ter um pouco de conhecimento. A gente vem se dedicando aí e a senhora está aqui, é um grande privilégio, uma satisfação. Acompanho já algumas aulas da senhora, algumas lives, e o curso prêmio também, né? Sim, verdade, verdade. Eu que agradeço o convite, Cristina. Fiquei lisonjeada em saber, né, que eu poderia participar aqui dessa live de vocês. Boa noite, Keila. Boa Uma noite, alegria poder professora. conversar, né? E uma vez prêmio, sempre prêmio, não é É isso verdade, aí. Cristina? É isso. É isso aí. Eu também fui aluna da primeira turma do curso Prêmio, né? E depois tive a alegria de ser professora também das outras turmas. Então, realmente é um grupo seleto, fantástico, né? Onde a gente consegue trocar muita experiência, né? Muita vida prática. E é muito Verdade. relevante essas trocas, né? Notadamente na aula de licitação, quando o tema é licitações e contratos. Eu Sem, que agradeço o convite. Muito obrigada. sem dúvidas. Bom, hoje o tema aqui, a gente vai falar sobre impugnações, pedir esclarecimento, recursos administrativos aí na licitações e contratos. E queria que a professora pudesse se apresentar, a professora Carmen Boaventura, fica à vontade, a nossa convidada. Ah, obrigada. Ó, já estou vendo aqui alguns colegas professores, o Ronaldo aqui sempre presente, onipresente, É, né? O professor Ronaldo, ele está em todos os grupos, sempre ativo, sempre respondendo com muita cordialidade, né, os alunos. Então, sim, um abraço, meu amigo Ronaldo. Obrigada. Carmen não dá aula, dá show. Olha quem fala, né? Olha quem fala. Mas vamos lá. O Crispim pediu para me apresentar. Eu sou advogada, né? Atuo há mais de 15 anos com assessoria a empresas licitantes, né? Atuo com licitações e contratos há um tempinho. Gosto bastante de escrever, né? Tenho a alegria de
ter escrito, acho que 7 obras em coautoria já, jurídicas, a maioria delas tratando sobre processo de responsabilização, sanções administrativas, que é o assunto do meu coração, né? Mas tratamos também de outros temas. Sou especialista em licitações e contratos, especialista em direito administrativo e sou uma eterna aprendiz, né? Eu acho que é importante começarmos falando disso. Quando o assunto é licitações e contratos, a cada dia nós temos um normativo, uma instrução normativa, uma legislação, uma discussão doutrinária relativa a um tema pertinente, né? E não dá para dizer que a gente sabe tudo. A gente realmente conta aí com vocês, né, para essa troca ser mais enriquecedora, para que a gente possa criar novas interpretações, né? Sobretudo diante da 14133, que suscita grandes debates, né? Uma lei extensa e que gera inúmeras oportunidades de crescimento profissional para a gente, né? E a Sem gente dúvida. pode criar novas interpretações e trazer uma nova leitura, portanto. Sem dúvida. Dúvidas. Professora Aquila, fica à vontade. Boa noite para esse pessoal mais uma vez. Professora Carmen, bem-vinda. É uma satisfação participar dessa live juntamente com a professora. Acompanhei ali e aprendi muito, absorvi muito na 7ª turma do prêmio, né? E participei. E, assim, só tenho gratidão por todos os ensinamentos. E desde então a gente vem trabalhando aqui nessa página, levando conhecimento para os demais amigos. Como a gente falou inicialmente, eu me chamo Keila Israel, atuo na área de licitações, né, e contratos já há mais de 12 anos, também especialista na área. Atualmente venho me desafiando a escrever mais sobre o assunto, então a gente está aí já com algumas obras publicadas, né, professor Crispim? A gente já tem a participação com a autoria no primeiro livro, fora outros artigos que a gente vem escrevendo sobre o assunto. Mas confesso que a minha área mesmo, assim, de paixão, está no planejamento, gosto muito, que realmente é uma fase desafiadora para a administração como um todo, né? E depois dessa fase eu vejo que é a gestão de contratos. Meu Deus, uma loucura. Mas brincadeiras à parte, professor Crispim, faça suas apresentações. Bom, me chamo Jorge Crispim, mais conhecido como Crispim, né? Estou administrando aí o perfil do Licita Brasil há muito tempo, desde quando comecei a caminhar aí na área de licitações e contratos, venho me desafiando, eterno aprendiz, faço parte da Repalc, uma rede de pesquisa avançada em licitações e contratos, deve ter daqui a pouco entrar mais alguns componentes aí, e lançamos um livro em coautoria, Agentes de Contratação Pregoeiros, e lançamos agora, fresquinho aí, um curso de formação de agentes de contratação em pregoeiros e equipe de apoio, curso online aí, quem quiser, é só vir lá no nosso perfil, tá bom? Pregoeiro e órgão público federal e entusiasta da matéria, tá bom? Mas vamos lá que o pessoal está interessado aí no conteúdo da live, e eu pedi à professora, gentilmente, que fizesse uma explanação aí rápida sobre a matéria, um apanhado aí geral, fica à vontade para trazer aí as informações que queira trazer. Maravilha. Vamos lá, então, começar esse Vamos bate-papo, lá. né? Eu queria agradecer de novo, de verdade, a oportunidade de falar, né? Eu estou um pouquinho sem fazer as minhas lives, né? Normalmente eu faço lá o Licitação em Duas Taças, mas eu estou um pouquinho sem conseguir fazer, porque eu estou grávida, né? Estou com 8 meses de gestação e aí eu estou dando uma pausa, então eu fiquei muito feliz com o convite de vocês, porque é a oportunidade que a gente tem de rever, né, licitações e contratos assim em formato de live, que é um formato bem tranquilo, bem interessante, e que a gente pode trazer alguns pensamentos e aí ouvir a opinião do outro. Eu vou começar a falar alguns pontos que eu acho que são relevantes, iniciais, preliminares, mas fiquem à vontade também para interromper, para conversar, porque é legal assim, né, essa troca. Mas vamos lá. O assunto, então, é esclarecimentos, impugnações e recursos administrativos, né? Esse é um assunto que eu gosto bastante, né? É um assunto que envolve muito a minha atividade prática na advocacia. Muitas empresas
ainda intimidadas, receosas com o Instituto da Impugnação, principalmente, né? Não tanto, se a gente for comparar, pelo menos de acordo com a minha experiência, né? Se as empresas estão mais aptas a impugnar um edital ou a interpor um recurso administrativo, eu diria que é muito mais para um recurso administrativo do que para uma impugnação, infelizmente, né? E, na verdade, o que eu vejo na prática é que as empresas desconhecem o direito que elas possuem de insurgir-se contra determinada cláusula, contra determinado entendimento, né? E acabam por não utilizar essa prerrogativa que elas têm, esse direito que elas têm de se manifestar sobre o edital, né? E um deles é através da impugnação. Se eu tenho, por exemplo, um cliente, né, um aluno que esteja analisando um edital e ele tem dúvida se aquela regra não está muito clara, se ele não está entendendo o que fazer, por que não fazer um pedido de esclarecimentos e checar essa informação, né? Se existe uma cláusula ilegal, se existe um documento que está sendo exigido no edital que não deve ser exigido, né, que não está de acordo com as prerrogativas constitucionais, né, lá do 37, inciso 21, que diz que só devem ser exigidos os documentos que sejam indispensáveis, né, à qualificação. E aí, muitas vezes, a gente vê aqueles editais repletos de exigências, de documentos que sequer seriam necessários, que não guardam qualquer relação com o objeto que está sendo contratado, né? E os licitantes, por desconhecimento ou até por temor, né, não manejam a impugnação. E eu vejo a impugnação muitas vezes como uma forma de ampliar a competitividade, a forma que o mercado tem de levar a sua expertise para a administração, né? Quando a gente tem um edital com especificações de um produto e a gente vê que a empresa conhece as especificações daquele produto, por que não colaborar com a administração? Por que não contribuir, trazer novas possibilidades, né? Muitas vezes o edital está direcionado e a própria administração não sabe que está direcionado. Então, eu até escrevi alguns artigos sobre o tema, sobre impugnação, e eu costumo dizer assim, quando o mercado decide impugnar, é a chance que ele tem de colaborar, de contribuir. O professor Anderson Pedra também fala muito nesse sentido, de contribuir com a administração, porque muitas vezes a administração não sabe que aquela especificação está direcionada, que existem outras formas, outros produtos que podem atender ao objeto contratual. Então, eu vejo que a impugnação é uma ferramenta interessante. Diminui a assimetria informacional que existe, né? Como o professor Marcos Nóbrega também menciona brilhantemente. Então, a impugnação é um direito que deve ser exercido, né? A meu ver, ainda muito tímido, muitas vezes por desconhecimento também, ou por temor, a empresa deixa de impugnar e acaba permitindo situações que não são desejadas, como, por exemplo, a restrição à competitividade. Na prática, Crispim, eu vejo, uma vez aconteceu, até trazer um caso prático, né, para exemplificar o que eu estou falando. Uma vez um cliente meu, ele vendia filtros de máquina de hemodiálise. E aí, na especificação do edital, dizia que tinha que ser feito o filtro de uma determinada substância. E aí ele dizia, poxa, então eu não posso participar porque o meu filtro não está de acordo com aquela especificação do edital. Aí a minha pergunta para ele, mas o seu filtro atende? Faz a filtragem do sangue da hemodiálise? Faz. Eu falei, por que não mostrar para a administração que você tem o filtro, que tem outra substância capaz de fazer a mesma coisa e com um custo bem menor, né? Então, muitas vezes, o mercado pode levar essa informação para a administração e até auxiliar na obtenção de uma proposta mais vantajosa, né? Que é a finalidade da licitação. Então, eu vejo realmente a impugnação como um instrumento importante, né? O artigo que eu escrevi, inclusive, é um novo olhar sobre a impugnação. E olhando pelo outro lado, né? Para eu não falar muito também, para ouvir vocês, mas olhando pelo outro lado, a administração pública também muitas vezes não gosta de receber impugnação. Já pensa assim, lá vem o licitante querer atrapalhar meu certame, querer dar pitaco no meu edital, né? Querer atrasar o processo. E muitas vezes a gente precisa também, enquanto administração,
desmistificar essa coisa de que a impugnação é ruim, né? Porque, logicamente, nós sabemos que existem, sim, impugnações meramente protelatórias, impugnações que de nada servem à administração, existem. Mas que tal mudar as lentes dos óculos, né? E passar a olhar que existem empresas sérias que podem contribuir com a administração. Se a impugnação realmente for, nesse caso, meramente protelatória, vamos desprezar. Mas se de fato ela traz um conteúdo que é relevante, né? Se ela agrega informações importantes ao meu edital, vamos então analisar, né? E poder ampliar essa competitividade, trazer mais respaldo para o meu edital. Então, dos dois lados, né? Eu acho que é interessante. À vontade, Cristina. Também entendo que é um direito, né? E como nós sabemos, vem de fonte constitucional, tanto lá do direito de Sem petição, dúvida. tanto do contraditório e ampla defesa. Então, o solicitante ele está vendo a situação ali, que ele possa melhorar a sua condição de se posicionar frente àquele certame para ter mais qualidade, para competir naquela licitação, ele tem que exercer esse direito, tá ok? E na administração, eu vejo como dois pontos positivos. O primeiro ponto positivo da administração, quando ela vê uma impugnação, ou mesmo um recurso, ali, aquelas razões, ela também está se atualizando. Não só frente às especificações, novas especificações técnicas, mas também eu falo de jurisprudência, eu falo de doutrina. Às vezes o licitante ele traz essa atualização para a administração, que ela está naquele, desculpa a expressão, rame-rame. Aí vem um licitante mais qualificado, um licitante aí que viveu lá da fonte do curso prêmio, e vem com a doutrina, vem com uma jurisprudência nova, e eu vejo que o agente público que receber essa informação, ele tem que ter a lucidez de ver que isso para ele é importante por esses motivos. Atualização e evitar que ele caminhe para um penhasco. E aí, no final, ter que talvez desfazer a licitação, a depender da situação fática, e talvez até responder caso ele dê aí algum prejuízo ao erário público. Então, eu tenho essa visão referente a esses importantes instrumentos aí que bebem muito ali da fonte constitucional. Se a Keila quiser acrescentar alguma coisa. Eu até brinco porque eu vejo assim, a impugnação, para mim, ela é como se fosse uma carta na manga que o licitante ele tem para poder obter informações adicionais com relação àquele edital. A gente tem que pensar o seguinte, a gente está acostumado a falar lá atrás que a licitação era como se fosse um jogo. Então, se ela funciona como se fosse um jogo, o pedido de esclarecimento, ele uma carta que você vai ter ali para você usar no momento certo, né? Vamos colocar assim de uma forma mais simplória, para que você use no momento certo. Então, para que eu possa fazer uso dela, eu preciso dar uma lida no edital, analisar a especificação do que está sendo pedido. Como a professora Carmen bem pontuou, se por acaso eu li a especificação e o objeto que eu trabalho, ele atende, mas por conta, às vezes, de uma regra, de uma especificação que me restringe, e eu posso buscar esclarecimentos para verificar, olha só, eu tenho um produto nessas condições. Porém, este item me inviabiliza de participar. Todavia, o meu produto vai atender a função lá no final. E aí, administração, o que eu faço? Então, assim, provocar a administração a também buscar uma outra solução. Porque grande parte analisa processos que já foram citados, analisa especificações que já foi em algum momento usual pela administração pública ou por outro órgão até similares e acredita que aquela é a certa, mas nem sempre vai ser. E aí a ajuda, o auxílio do licitante nesse momento, ela é essencial, né? Então, assim, realmente, partir do princípio. Acho que só queria dar uma travada aí. Queria dar uma travada. Na instrução do planejamento. Voltou. Pode falar. Ah, tá. Então, é mais um instrumento que ele pode ser utilizado para a função do planejamento, né? Então, você ainda está ali. Enquanto você não selecionou, você ainda está dentro do seu planejamento. Então, você pode rever seus atos, certo? Então, eu acredito que é pertinente e ele é realmente muito importante
para a administração. Então, faça uso desse instrumento. Faça uso tanto o licitante quanto a própria administração. Vamos lá, Pode vamos seguir ir agora para com a as próxima perguntas. pergunta aí para a gente ir avançando. Vamos seguir com as perguntas aqui, mas eu só queria fazer menção aqui, a professora Luana Carvalho aí presente, disse com receio de não ter um julgamento objetivo. Eu vejo o seguinte, rapidamente, só apontar aqui rapidamente, aquelas atitudes pretéritas, bem antigas, de muitos agentes públicos que tinham, assim, receio e até aversão à impugnação, a partir do momento que a administração vai se qualificando mais, esses novos agentes aí, agente de contratação, pregoeiro, vão ter uma outra visão. E eu entendo que, com o tempo, os licitantes vão receber essa ação positiva à impugnação e acaba que muda um pouco essa interpretação de, não vou impugnar com receio de eu ter aí um julgamento não tão republicano, vamos dizer assim. Eu acho que, com o tempo, com maior qualificação dos agentes públicos, acaba que transforma essa mentalidade, tá bom? Mas vamos lá, força e coragem. Professora Carmen Boaventura, o que seria propriamente o pedido de esclarecimento e impugnação? Certo. Só para recapitular uma coisa que a Keila falou, que eu Certo. achei bem legal, ela disse que é importante que as empresas provoquem a administração, porque às vezes é justamente o que acontece, né? É um objeto que já é usualmente utilizado e aí vai sendo replicado, né? O copia e cola de especificação. Mas a empresa, o mercado, conhece as inovações que vêm que vem acontecendo. Então, por exemplo, na área de tecnologia, a gente sabe que a cada dia surge. A gente pode pegar, por exemplo, o iPhone. Quantas versões de iPhone já saíram até hoje, né? A quantidade de inovações que vem acontecendo. E essa expertise quem detém é o mercado, né? Então, o mercado trazendo essa informação para a administração, ela pode inovar e qualificar muito melhor suas licitações. Né? Então, eu acredito que o mercado tem um papel social muito relevante nas licitações. Mas, voltando assim conceitualmente, né? Basicamente, esclarecimento ele é utilizado quando o licitante ele tem uma dúvida, uma incoerência no edital. Né? Muitas vezes existe uma regra no edital, no corpo do edital, e lá no termo de referência tem uma regra em contradição, por exemplo. Né? Isso costuma acontecer com prazo de entrega, por exemplo. Já aconteceu com clientes meus assim. Lá no edital, a regra do prazo de entrega é de até 20 dias, vamos supor. E aí, quando vai ver lá no termo de referência, o prazo é 10 dias. Então, assim, o licitante que não percebe, que não lê o edital como um todo, né? Que isso quase nunca acontece, né, Keila? O licitante desatento, né? Que não percebe o que consta de regra lá dos anexos. Eu costumo dizer para o licitante, né? É difícil a gente ficar repetindo a mesma coisa e, na prática, aqueles licitantes que participam de muitas licitações acabam perdendo essa nuance importante. Quando a gente tem regras conflitantes, lá na fase de execução contratual pode vir a gerar um problema gigantesco, né? Se a gente tem, por exemplo, incompatibilidade de informações relativas a prazo de entrega, o licitante como ele vai cumprir esse prazo de entrega? E como a administração vai cobrar isso do licitante, né? E aí, lá no final, vai querer abrir um processo de responsabilização para aplicar multa de mora, né? Para aplicar multa em razão de atraso de entrega, sendo que lá no edital existe regra conflitante. Né? Então, assim, para sanar qualquer tipo de dúvida, o esclarecimento ele é bem relevante. Muitas vezes, né, as empresas deixam passar por descuido, mas eu entendo que é bem relevante. Até porque, quando a administração responde esse esclarecimento, essa resposta vira regra no meu edital. Então, ela vincula tanto a administração quanto o licitante. Então, se ela responde o prazo é 10 dias, é esse prazo que vai prevalecer. Não pode chegar lá na fase de execução contratual, né, e querer cobrar um prazo diferente. Então, é importante trazer essa informação. E a impugnação, ela é para repelir, para refutar alguma cláusula que esteja ilegal, que esteja em confronto com a nossa legislação relativa a licitações e contratos. Né? E aí uma série de situações a gente pode ver que podem ser impugnadas e a gente pode falar durante essa live também. Eu gostaria só de deixar aqui também, contribuir até com um caso prático.
finalzinho do ano passado, o licitante entrou em contato com a gente, né, nos questionando alguns pontos de uma licitação que ele havia participado, e ele não observou na íntegra o edital. Então, ele olhou lá o objeto, é para fazer serviço tal, vou participar porque eu presto esse serviço, o valor está ótimo, mas ele esqueceu de olhar a localização, quais os pontos onde ele teria que prestar o serviço, né, distância desse serviço, para ele poder compor a proposta. E ele foi, participou, ele ganhou, e aí na hora de prestar o serviço, o órgão começou a mandar as OS. Olha, você vai precisar prestar o serviço aqui na capital, mas além da capital você tem o interior, os distritos para atender. Quando ele foi verificar esses distritos, e ele viu que no distrito ele tinha que mandar o pessoal, ele tinha que arcar com o transporte, ele tinha que arcar com a alimentação, com o serviço, ele viu que o valor que ele participou não ia comportar. Mas o erro foi totalmente dele, que não observou. Tinha um detalhe no edital. Num lote, o valor tinha que ser para a capital e o interior. E ele não impugnou esse valor, porque o valor que foi mensurado lá também ia comportar somente o serviço prestado na capital, na qual ele não precisaria ter deslocamento. Só que quando embutiu um deslocamento, gerou um outro problema. Então, assim, foi um processo que a gente acabou instruindo ele como proceder, mas que gera uma problemática para ambos os lados, para a administração e para o licitante. E esse tipo de problema, ele pode ser sanado exatamente no seu pedido de esclarecimento, porque se ele tivesse utilizado o esclarecimento para tirar essa dúvida, ele já veria que o valor não ia ser compatível. Automaticamente, ele teria entrado com um pedido de impugnação, né? Então, dois instrumentos super importantes antes de você vir para a fase de disputa, cadastrar sua proposta, que eles realmente precisam ter o devido olhar, né? Um olhar mais criterioso, para que você garanta que no final você vai conseguir executar aquele objeto da forma que você está imaginando e da forma que a administração realmente necessita. Bom, eu vou deixar só um apontamento com relação ao pedido de esclarecimento. Eu vejo como uma ferramenta muito estratégica para o licitante. Então, fazer o uso do pedido de esclarecimento, até porque ele vai vincular aquela resposta que a administração deu. Formalize lá conforme tem que ser enviado, e a administração, muito cuidado quando for receber um pedido de esclarecimento, e na hora que for responder, você vai estar se vinculando àquela resposta e você vai ter que dar conhecimento a todos, tá bom? Mas vamos continuar, que tem muito conteúdo ainda aí para a gente ver. Vamos lá. Em relação ao prazo, né, da apresentação dessa impugnação e pedido de esclarecimentos, o que prevê a Lei 14.133, e a administração também tem um prazo para responder? Professora Carmen Boaventura. Perfeito, perfeito, Crispim. A 14133, ela traz lá no 164, se eu não estou enganada, que qualquer cidadão, né, pode e deve, a meu ver, impugnar o edital, o instrumento convocatório, né? Então, ela deixa de forma expressa que qualquer pessoa, desculpa, não é qualquer cidadão, qualquer pessoa, seja física, seja jurídica, né? A 8666 está ainda aqui ressoando na minha memória. Qualquer pessoa, seja física, seja jurídica, tem a possibilidade de se manifestar em relação ao instrumento convocatório. E ela determina um prazo de até 3 dias úteis antes da data da abertura do certame, né? E, a meu ver, fica bem claro, né? Nas minhas aulas eu normalmente trago uma tabelinha com as datas. E aí, por exemplo, se a gente coloca a data da abertura numa sexta-feira, 3 dias úteis antes, né? Lembrando que exclui o início, inclui o final. Então, sexta, quinta, quarta, né? Na terça seria o último dia possível para que essa empresa enviasse, portanto, a impugnação. Mas não somente isso. A administração também tem o dever de responder essa impugnação. E aí a nova lei diz, né,
limitar, a administração tem o prazo para a resposta limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. E esse detalhe é muito interessante, Keila, porque os licitantes precisam ter conhecimento do que a administração respondeu antes mesmo de participar da licitação. Então, assim, é a chance que o mercado tem de saber qual foi a resposta do órgão e decidir se vai participar ou não do certame. Porque, eventualmente, se a resposta não atender às expectativas desse licitante, né? Se a resposta não for compatível com o que ele realmente precisa, ele não vai participar da licitação. Então, eu vejo que a 14133 traz esse respaldo também para o licitante, né? Quando ele diz, limita-se ao dia útil anterior. E aí, se a administração não consegue, nós sugerimos que faça o adiamento desse prazo, de que suspenda, portanto, a sessão, para que ele tenha tempo hábil para responder a esse licitante e, então, oportunize essa resposta, né? Mas é importante responder para que a administração, para que o licitante tenha tempo de fazer sua proposta e reavaliar se ele vai participar ou não dessa licitação, né? Então, eu vejo dessa forma. Agregando aí a resposta da senhora, a gente tem que ter atenção também com relação ao prazo e ao horário. Como o processo é eletrônico, então nós temos até as 23h59. Outro ponto também que a senhora disse aí, e eu vejo que muitos agentes têm dúvidas, é com relação ao seguinte: olha, chegou um e-mail aqui, a pessoa botou o nome aqui, mas não botou documento, não botou nada, respondo ou não respondo? Trato isso como? Eu entendo que sim, porque a lei ela não traz um requisito. Olha, tem que apresentar a identidade, tem que ser representante da empresa, não, nada disso, qualquer pessoa. E eu acho importante, porque eu já tive amigos perguntando, Crispim, certa prefeitura publicou um edital e eu queria saber como que eu posso fazer me surgir, como que eu posso falar que está errado e tal. Olha aí, a nova lei lá traz qualquer pessoa. Então, eu não preciso ter ali uma procuração de uma empresa para poder realizar, utilizar esses instrumentos. Então, eu vejo que viu ali a questão, se insurja, caso você veja a necessidade de se insurgir. Outra questão importante, Crispim, vai ter efeito suspensivo ou não? Como a professora disse, se tem um prazo para responder, se não responder, tem que republicar. E outra questão importante, agente de contratação, tem dúvida? Tem dúvida? Consulte o setor. Se o setor não responder dentro do prazo ali, um dia útil antes da sessão, republique a solicitação para evitar problemas. Isso mesmo. Desculpa. Pode falar. Não, é porque você comentou isso e realmente isso é interessante, né? Porque quando a gente está do lado da administração, né, a gente tem uma infinidade de objetos, uma infinidade de coisa para licitar. E o pregoeiro, agente de contratação, ele não tem a obrigação de conhecer do alfinete ao foguete, né? Então, quando ele recebe uma impugnação eminentemente técnica, que ele precise de auxílio da área técnica, né? Ele precisa remeter esse processo para lá, porque ele não pode assumir essa responsabilidade de decidir, de responder a respeito de um ponto que ele não tenha conhecimento, né? Então, ele vai justamente remeter para esse setor, para que o setor possa verificar qual a melhor resposta, a mais adequada, porque ele tem expertise e competência para tanto, né? Então, relevante esse ponto. E só pegando um gancho também, que eu acho que um artefato, a live de ontem, a gente falando sobre plano de contratação anual, olha como é que as coisas elas vão se fechando. Muitas das vezes, chega a demanda ali para o setor, no agente de contratação que vai inserir a licitação no sistema, bem assim, olha só, não pode dar algum desdobramento, porque o recurso está aqui, ele pode voltar e tudo mais. Só que há demandas do próprio processo que faz parte do direito do licitante, né? Que ali uma intenção de recurso, de manifestação de intenção de recurso. Mas a impugnação, caso ela seja realizada e seja uma impugnação de um tema mais complexo, infelizmente, vai ter que republicar. E esses prazos, eu ouso dizer, que tem que ser computado lá na hora de fazer esse calendário de licitação, para que a gente não faça de maneira forçada uma ação ilegal, né, cerceando aí direitos do licitante.
Sim, está corretíssimo, né? A administração, ela precisa dar essa resposta para ele. Ele tem esse direito, né, de resposta. Então, os dois professores pontuaram perfeitamente. Eu vou até partir para a próxima pergunta para a gente já ir avançando. E se o licitante perde o prazo da impugnação, como a administração deve agir? Aí vem um pouco do que o Crispim comentou, né, mais cedo. Isso. O licitante, qualquer pessoa, né, tem o direito de fazer a impugnação, e a Lei 14133 traz esse prazo bem determinado lá no 164, mas a gente precisa lembrar que existe o próprio direito resguardado constitucionalmente, que é o direito de petição, né, que é o direito de enviar qualquer requerimento para a administração. E a administração também tem a autotutela administrativa, né, que nós falamos em direito administrativo, que é a possibilidade de rever seus próprios atos. Então, independentemente de cumprimento de prazo para impugnação, é interessante que esses agentes públicos analisem a peça, recebam até mesmo como direito de petição, mas analisem e respondam, né? Não vai ser encarado como impugnação propriamente dita, mas é preciso que seja analisada e te dê essa resposta. E aí, trazendo um paralelo com o que nós falamos, né? Do dever de contribuição dos fornecedores e o próprio direito constitucional que eles têm de se manifestar, né? Pode estar sendo uma Sim. informação super relevante naquela licitação e o agente público está descuidado, não percebeu, enfim. Então, a orientação é de que sim, responda, independente do prazo, né, ali trazido pela 14133, por conta desse direito que assiste às empresas, às pessoas, de se manifestarem em relação ao instrumento convocatório como um todo. De fato, tem muito agente público que é positivista, né? Olha só, está escrito aqui que são 3 dias úteis antes da sessão e não chegou, então eu não vou considerar como impugnação, não vai ter os efeitos aí, eu não tenho prazo para responder, então vou fingir que não é comigo. Mas tem que ter cuidado, porque pode realmente ter algo ali ilegal, flagrantemente ilegal, que vai de encontro aí à norma, e quando eu falo norma, eu falo a regra propriamente dita e também aos princípios. Às vezes está mitigando ali ampla competitividade e você não está tendo conhecimento. E aí, o que eu oriento, como a professora disse, analisar o conteúdo dessa, entre aspas, impugnação, e só não vai ser uma impugnação porque ela não cumpre todos os pressupostos, que ela foi intempestiva, então ela não cumpre todos os pressupostos de uma impugnação. Então, avalie o conteúdo dela e a minha sugestão é que você responda dentro do prazo de uma impugnação. É a minha sugestão. Tá ok? Se você avaliar ali por bem, eu sugiro isso. Responda dentro do prazo da impugnação, mesmo sabendo que não é impugnação. E se você vê que realmente é algo ali que não vai agregar muito ao seu processo, responda também. Mas aí você não tem aquela necessidade obrigatória de ser antes do dia útil da sessão. Mas se você tiver a segurança que realmente o seu processo está ok. Mas, do contrário, a minha sugestão é, como a professora disse, é responder dentro do prazo da impugnação, mesmo sabendo que não é uma impugnação, é por não cumprir todos os pressupostos de uma impugnação. Perfeito, né, Cris? E tá ali durante a sessão, você ainda tem um momento que você pode tentar reverter esse contexto, essa situação. E, a meu ver, ela está lá no recurso, no próprio recurso. Se você perdeu o momento de você impugnar e você verificou que aquele item que você iria impugnar não foi lhe respondido, não foi lhe dado um direito de resposta, mas vai impactar lá na frente, você pode peticionar isso no seu recurso lá na frente, desde que seja um vício que possa, de fato, trazer problemas para a própria execução do objeto, né? Então, ainda tem um outro ponto que pode ser que você consiga reverter essa situação. Então, acredito assim. Não sei se a professora Carmen concorda, né? Mas há um momento, se você perdeu por algum motivo, perdeu o prazo, ou até mesmo você entrou posterior ao prazo, já intempestivo, e lhe foi negado porque você entrou intempestivamente, você pode, na fase recursal, aproveitar para pontuar esse vício e aí a administração levar uma decisão
já durante a própria sessão e sanar essa questão também. Então, acredito que é um outro viés, né? E Vamos deixa à seguir? disposição para ser debatida entre os professores, se Bom, concordam. olha só, acredito que existem, e aí o licitante tem que ter atenção, né, porque a Isso. lei, a nova lei de licitações e contratos, ela traz importantes direitos ao mercado, ao licitante. Então, o licitante, por mais que existem aí questões de direito público, questões de legalidade, que existem questões que a administração vai exercer aí a autotutela, existem alguns direitos que, frente à isonomia, acaba que alguns entendem que você perde oportunidade, né? O professor Rony Charles, ele até ensina com relação ali a questão do reajuste, por exemplo. Olha, a data para para você contar o prazo para o reajuste é o quê? É lá do orçamento, já foi definido na lei. Agora, se a administração não coloca isso no edital e publica, aí todos os licitantes participaram, leram e estão ali na fase de lance. Todos os licitantes sabem das condições que estão ali. E aí, chega lá na execução, o licitante fala assim, olha só, mas o prazo tem que ser do orçamento, quero rever isso aí e tal. Olha só, mas frente ao princípio da isonomia, eu não posso agora te dar esse direito, porque os outros licitantes, eles que participaram, eles viram o seguinte, uma possibilidade, e agora eu não posso aqui na execução dizer para você que eu vou dar uma vantagem, entre aspas, mesmo sendo legal, estando lá na Lei 14.133. Aonde eu quero chegar? Isso é absoluto? Não, mas pode acontecer de algum direito do licitante que ele não se insurgir no momento correto, frente a outros princípios, principalmente da isonomia, dele perder oportunidade. Sim. E aí fica difícil. Sim. Verdade, Corretíssimo. verdade, Crispim. E quando esse assunto envolve impugnação, envolve uma série de institutos, né? Como você falou aí, do reajuste. O reajuste mesmo, eu já vi vários modelos de editais que vem assim, os preços serão fixos e reajustáveis, né? Olha que loucura. Então, assim, muitos licitantes participam assim, ficam silentes, né? E quando chega na fase de execução contratual, nem está lembrando que tem o direito a reajuste. Muita empresa nem sabe que tem direito a reequilíbrio econômico, que tem direito a reajuste. Pode falar, Eu pode falar. eu falei isonomia nesse ponto. Os outros licitantes formularam as suas propostas vendo que não tinha ali o reajuste, vamos dizer assim, vamos supor. E aí, olha só, eu vou formular uma proposta, pô, irreajustável, não, então meu preço mais alto. E aí aquele licitante, não, mas o reajuste tem que ter, então eu vou botar o preço lá embaixo, vai ter um reajuste e tal. Então aqui, o que houve aqui, ó? Houve um tratamento diferente, pô. Os licitantes têm que ter o mesmo tratamento. Falar assim, ó, licitante, a lei diz que realmente o reajuste é lá da data do orçamento, mas aqui nesse edital aqui está irreajustável. Então, frente ao princípio da isonomia, eu não posso. Então, onde eu quero chegar, né, com a sua colocação? Tem que ter atenção, porque a nova lei de licitações e contratos, ela tempera muito aí essa questão da supremacia da administração pública frente ao particular. Ela tempera com alguns direitos Sim. que ela dá ao mercado. Sem sombra de dúvidas. A 14133 está repleta, tem inclusive uma aula que eu dei aqui na Faculdade Baiana de Direito, aqui em Salvador, só sobre direito dos licitantes e dos contratados. Uma série de direitos que muitas vezes as próprias empresas desconhecem, não é só a administração, né? As próprias empresas desconhecem a possibilidade que tem de se manifestar nas licitações. O direito ao reajuste é um deles, né? É o campeão, esse é o campeão. Exatamente. Uma série, a gente poderia passar a live inteira falando aqui dos direitos dos licitantes. Já fica um tema aí pra gente A falar. próxima. Bom, vamos seguir aqui então. Não, e normalmente, né, Crispim, licença rapidinho, normalmente a gente sempre começa com uma dica, as nossas lives, né, uma dica rápida. Vou aproveitar esse momento para deixar uma dica rápida para vocês. Licitante, sempre que você for participar de um procedimento licitatório, eu já atuo há algum tempo, então eu já tenho expertise, ótimo, mas aqueles que estão começando agora, que está vendo essa oportunidade de mercado, quer iniciar nessa área, não vá se aventurando de qualquer jeito. Busque uma assessoria, busque informações no mercado que vai lhe ajudar a compreender exatamente as cláusulas contratuais, de que forma você vai executar aquele objeto, para você ir já para essa licitação
conhecendo, sabendo o que você, como você vai atuar lá dentro, até mesmo para não ter esses problemas na hora da execução. Então, assim, uma boa assessoria pode lhe ajudar a entrar nesse mercado de uma forma mais segura, tanto para você quanto para a própria administração, porque o que a administração quer, né, são boas empresas que executem bem o objeto daquela licitação. E para isso, o ideal é conhecer, é ler o instrumento convocatório para poder participar seguro do que está fazendo. Então, essa é Queria a minha deixar dica de hoje. de bola. Queria deixar um abraço aqui para o professor Sérgio Santiago, professor Saulo, professor Felipe da Lenogari, participante da Repalc. Boa Boa noite noite, a todos aí. professores, sejam Boa noite a todos aí. bem-vindos. Vamos Bem-vindo. seguindo, vamos lá. Por quê? Quais os motivos deve o fornecedor pedir esclarecimentos ou enviar impugnação ao órgão? A gente- Eu queria até dar boa noite aqui a todo mundo, porque para mim não está aparecendo ninguém entrando, então eu não É, cumprimentei por isso. Para mim está travado na mensagem do professor Ronaldo aqui. Não aparece as pessoas entrando. Então, boa noite, viu, pessoal? Desculpa que não está aparecendo para mim. O Instagram me sabotou aqui. Mas boa noite, professor Felipe, e aos demais que estão entrando. Muito obrigada aí também por estar aqui conosco. Razões, então, para impugnar, né? A gente vem falando diversas situações aqui, né? No início da live nós falamos sobre documento de habilitação, que é um tema que eu gosto bastante, né? E eu escrevi recentemente, em coautoria com outros autores, em coautoria com outros professores, sobre esse tema, né? Sobre a questão da exigência constitucional frente aos documentos de habilitação nos seus editais. E é importante que a gente faça, enquanto administração, lá na fase de planejamento, na etapa preparatória, que nós possamos filtrar o que de fato é necessário exigir em cada edital. Se nós passássemos a ver, por exemplo, a Lei 13.303, que é a lei, né, de empresas estatais, empresas públicas e sociedades de economia mista, nós vamos perceber que o regime habilitatório deles é muito mais flexível do que o da 8666, já revogada, e do que da 14.133, que traz aquele rol de documentos, né, de certidões, hoje em dia eu vi até num grupo de discussão lá do prêmio que estão inventando certidão para tudo, né, dos licitantes. Foi aquela certidão lá da trabalhista lá que botaram. Tem um grupo que eu vi uma certidão lá. Agora depois eu vou lembrar. Nossa É senhora, uma certidão então lá assim, que que não faz nenhum sentido. E assim, Crispim, acaba atrapalhando mais. Uma empresa, por exemplo, pode deixar de participar da sua licitação porque está pedindo um documento ali que ele não tem. Então, eu já vi, inclusive, cliente meu fala: olha, doutora, eu não vou participar, não, porque o edital está pedindo essa certidão e eu não tenho. Eu falei, mas peraí, e precisa mesmo dessa certidão? Vamos impugnar esse edital, né? Porque, assim, por exemplo, a gente está tendo uma licitação para aquisição de computadores, vamos um exemplo. Aquisição de computadores, uma aquisição simples. Aí você vai lá no documento de habilitação, o órgão copiou e colou da legislação e pede lá, certidão do CREA. CREA com aquisição de computador, o que tem a ver, pelo amor de Deus? Né? Então, a gente precisa, de fato, fazer uma reflexão profunda em relação ao que nós estamos exigindo nos nossos editais. E para combatê-los, é preciso impugnar. É preciso mostrar à administração que a exigência constitucional é dos requisitos mínimos. Quando a lei traz aqueles documentos de habilitação, ela não está dizendo que é para você exigir tudo de forma taxativa. Você precisa olhar para o seu objeto, olhar para o que você está contratando. É uma prestação de serviço demo, né, com dedicação exclusiva de mão de obra. Aí sim justifica você pedir algo relacionado às questões trabalhistas. Mas é uma aquisição simples de papel, de caneta. Para que eu vou pedir tudo aquilo? Né? A nova lei traz a questão da exigência de 2 balanços patrimoniais dos 2 últimos exercícios financeiros, um tema tão debatido, né, nos últimos tempos. Inclusive, teve um artigo muito bom feito pelo professor Marcos Alcântara e professor Rony Charles sobre a questão da exigência de balanço patrimonial. Então, assim, eu vejo que essa questão dos documentos é um dos pontos que o licitante precisa estar atento para poder manejar a impugnação quando necessária, porque amplia a competitividade, inclusive, né? Amplia o espectro de participação das empresas. E quanto mais empresas participando, empresas responsáveis, né, participando, o desfecho da licitação será melhor.
Eu tenho uma Exatamente. visão, eu tenho uma visão do dia a dia. Eu vejo assim muitas minutas que vêm aí do jurídico, vamos dizer assim, que faz as minutas ali de agora temos referência que vem as questões ali de estratégicas para a seleção do fornecedor. Eu vejo muitas minutas engessadas. Sim, Engessado no seguinte sentido, ó, coloca todas as exigências habilitatórias e manda para o órgão. Só que veja bem, nem é todo órgão que vai ter um agente público que vai ter uma ação de romper com aquilo ali. Não, olha só, isso aqui não precisa. Eu vou justificar. E digo mais. É aí que vem um problema agora. Eu já falei aqui em outras lives. O camisa 10 desse meta-processo de contratação é um agente lá do planejamento, que não tem vivência sobre questões, vamos dizer assim, jurídicas, de saber, olha só, documento de habilitação, Constituição, é só o mínimo. E às vezes esse agente que tem que ser qualificado, que é o camisa 10 que vai fazer importantes escolhas, ele vai fazer o seguinte, cara, a minuta está aqui, meu amigo. É exigir tudo que eu não vou errar. Entende? Só que vai estar errando como? Vai estar errando, espantando possíveis fornecedores ali que vão olhar aquele mundo de documentos e acabam não participando. Então, eu vejo que tem que ser um trabalho conjunto. O jurídico implementando essa flexibilidade. Alguns jurídicos indicam lá no próprio documento, olha, justifica isso aqui se você quer realmente exigir isso aqui, ou não justifica isso aqui, faz isso aqui tem que ter, isso aqui, olha, vai justificando para poder mudar essa mentalidade. Porque entre eu me expor e eu ser engessado aquele documento, eu, como agente público, não tenho tanto conhecimento, olha, vou seguir que está nessa receita de bolo aqui. Então, se não tivesse esse trabalho conjunto aí e a qualificação dos componentes ali que vão definir essas escolhas, principalmente o estudo técnico preliminar, eu vejo que fica difícil mudar essa mentalidade. E aí o mercado tem que dar porrada, através de impugnação, de pedir, ó, por que você exigiu isso? Não era para exigir isso, entendo assim, porque senão isso não vai mudar. exatamente. E Seja, ainda tem um detalhe, você falou isso da motivação, Crispim, eu lembrei. Lá na 14133 existe um dispositivo que fala exatamente o que o professor Ronaldo sempre nos lembra, né? Nos Nos grupos, nos grupos, debates. tem que motivar. Motivação circunstanciada das exigências do edital. Né? Por que eu estou exigindo esse documento? Eu tenho alguma justificativa para isso? Né? Coloca lá no processo que eu não estou exigindo porque realmente não precisa. Né? Não tem necessidade nenhuma, não tem nenhuma relação com o objeto. Então, por que eu estou exigindo nessa licitação? Para burocratizar? Para engessar? Para evitar que novos participantes venham para a minha licitação? Então, não faz sentido. Né? Então, a própria 14133 deixa isso claro. Motivação circunstanciada das condições do edital. É o 18, acho que é o inciso 10, se eu não estou enganada. 18, depois a gente confere qual que é. Uhum. Mas é 18, inciso 9, motivação circunstanciada das condições de edital. Exatamente. exatamente. A contribuição aqui do professor Sérgio Santiago, ele colocou assim: as habilitações técnicas e econômicas financeiras variam de fato com o valor da contratação e com a amplitude do instrumento contratual. É de escopo, é de natureza continuada. Então, assim, como ele bem colocou aqui, né, vai depender do teu objeto. Então, as tuas exigências vai depender exatamente daquilo que você está buscando. Então, é o ideal, como ontem a gente até falou sobre isso, né, professor Crispim, na live de ontem, o ideal é você conhecer, buscar conhecer, compreender. Nunca licitou aquele objeto, mas vai em busca de informação no mercado, procura o mercado, procura entender. Não precisa, assim, ter medo do mercado, nem ficar engessado numa informação, assim, básica sobre aquele objeto. Mas vai além, né? Tenta ir além. Porque tendo uma informação mais concisa, você vai saber exatamente aquilo que você precisa exigir no seu edital. E não vai engessar ele a ponto de não aparecer ninguém. Um outro exemplo prático que teve esses dias, uma colega de um outro órgão entrou em contato comigo falando desesperada porque durante a sessão pública dela, todos os licitantes que apareceram não conseguiram atender ela numa certidão que haviam pedido, exigido uma certidão. E durante a sessão, todos que compareceram não apresentaram. Aí um licitante teve a coragem de dizer, moça, mas você está exigindo isso aí, mas não, a Anvisa não exige mais isso, não cobra mais isso dos licitantes. E aí, como é que vai ficar? E no final desclassificou todos
E aí ela recorreu, né, para saber como proceder. Falei, olha, volta, analisa, devolve o planejamento para analisarem o porquê que exigiram essa certidão e republica a solicitação. A administração, ela precisa pensar que quando exige aquilo que é desnecessário, você pode ter uma licitação deserta ou fracassada. E essa licitação deserta ou fracassada, ela já gerou um custo para a administração. Então, assim, parar um pouquinho na fase do planejamento para olhar com um olhar um pouco mais crítico, mais conciso sobre aquilo que você está realmente exigindo, pode evitar problemas e custos lá na frente, né? Então, como bem pontuou aqui a professora Carmen, o professor Crispim, e é só um pouquinho mais de cuidado e de zelo na hora de você realmente descrever as suas exigências de qualificação e habilitação, tá bom? Show de Então, seguindo. bola. Queria mandar um abraço aqui, um abraço aqui pro professor Rafael Biscro na área aí, o amigo Marlon, professor Jade. Grande abraço, professor Jade. Obrigado aí por toda a ajuda aí, meu amigo. E parabéns pelo trabalho e pelo livro aí lançado aí. Forte abraço. Vamos lá, força e coragem. Quais os prazos e quando cabe recurso na nova lei? Opa, vamos sair de Aí um pouquinho de agora, impugnação, né? agora me pega. É muito legal falar de impugnação, mas para falar de recurso É também é bem agora. interessante, porque é um tema também que tem sido um pouco, um tanto quanto polêmico, né, na 14133, sobretudo na Instrução Normativa 73, né, de 2022. E eu até tive a oportunidade de escrever um artigo com o professor Rafael Sérgio Oliveira, a professora Angelina, sobre o tema. Né? Antes de sair a Instrução Normativa, nós estávamos tratando lá da etapa recursal, né? E lá na 14133, no 165, isso, 165, existem as hipóteses de cabimento, né, de recurso administrativo. E o recurso administrativo ele ocorre quando também é um direito, né, do licitante de insurgir-se em relação a determinada decisão do pregoeiro ou do agente de contratação. Então, se ele se vê insatisfeito, né, em relação a determinada decisão, ele tem o direito de, portanto, interpor esse recurso. E lá no 165, o inciso 1, ele traz duas possibilidades, né? O inciso 1, com as hipóteses de cabimento de recurso, propriamente dito, recurso hierárquico, né? E o inciso 2, pedido de reconsideração. No inciso 1, ele traz lá, cabe recurso administrativo de julgamento de proposta, de habilitação ou inabilitação, da questão do cadastramento em pré-qualificação ou não, da Extinção questão da neutral. anulação, extinção, exatamente, extinção do contrato, uma série de situações de que cabe recurso administrativo. E o pedido de reconsideração, ele reservou como uma hipótese residual, né, de que quando não couber recurso administrativo, caberá, portanto, pedido de reconsideração. Né? Ele não traz a representação, como trazia a 8666, e traz, portanto, recurso e pedido de reconsideração. E aqui algumas observações interessantes da 14133. A primeira é que ele traz a fase recursal única. Né? Quando nós estávamos falando da 14133 no início, logo quando ela foi publicada, alguém falou, ela é uma colcha de retalhos, porque ela mescla algumas partes da 8666, do RDC, né? Pega decisão do TCU, então a 14133, ela na verdade mescla algumas disposições já existentes em diplomas pretéritos, né? E na questão da fase recursal única, ela buscou um pouco de inspiração na legislação do RDC, na Lei 12.462, que hoje já está revogada. Só que com uma peculiaridade. Aqui, na 14133, ela traz a fase recursal única e traz um detalhe em relação ao rito procedimental. O rito procedimental da 14133, lá no artigo 17, ele traz primeiro o julgamento da proposta e depois a habilitação. Mas ele traz no parágrafo 1º a possibilidade de inversão de fases. Né? E por que a gente está falando disso? Porque quando a gente fala de etapa recursal, aí o negócio embola. A brincadeira começa a ficar diferenciada. Né? Então, na inversão de fases, a habilitação ela antecede o julgamento da proposta.
E aí, como que fica, portanto, a etapa recursal? A Lei 14.133 diz que a fase recursal é única, independente do rito procedimental utilizado naquela licitação, em cada caso concreto, né? E aí veio a instrução normativa federal e trouxe uma determinação, e aí precisamos aqui pontuar, né, entre manifestação de intenção de interpor recurso e razões recursais. São coisas diferentes, né? Muitas vezes a empresa fala na correria, entrar com recurso. Mas assim, a gente tem que entender que uma coisa é manifestar a intenção de interpor recurso e outra coisa é apresentar razões recursais, né? Em relação à intenção de interpor recurso, não há exigência da motivação, como nós tínhamos, né? Na 10.520. Aqui a gente não fala em motivação. E a Instrução Normativa 73, né, que é a que regulamenta no âmbito federal, esse ponto, ele traz que o prazo de manifestação de intenção de interpor recurso é que não seja não inferior a 10 minutos, né? Não inferior a 10 minutos. A intenção de interpor recurso é a manifestação de vontade do licitante de dizer que vai entrar com recurso. Lá nas razões recursais é a concretização e a apresentação dos argumentos expostos naquela peça, né? E aí, lá na instrução normativa, ela define esse tempo, esse marco temporal, de que a intenção tem que ser de até 10 minutos, e posterior apresentação de razões recursais. Ocorre que existe uma questão interessante trazida pela instrução normativa, que inclusive o professor Vitor Amorim fez um artigo brilhante tratando sobre o tema, eu acho que está até no site do professor Juan Charles, que ele dispõe, né, que a instrução normativa ela traz uma segmentação do momento da manifestação de interpor recurso. Ele primeiro julga, vamos lá, no rito ordinário, né, do rito ordinário do 17. Primeiro o julgamento da proposta, aí vem o momento de manifestação de intenção, aí vem a habilitação e vem de novo outro momento para a manifestação da intenção. E aí ele critica esse ponto, e inclusive eu concordo bastante, quero até ouvir a opinião de vocês, de que não faria muito sentido uma segmentação dessa manifestação de intenção, né? Porque a fase recursal é única, independente de ser um rito procedimental comum ou de ser inversão de fase. Então, para que uma dupla manifestação de intenção, né, de interpor recurso? Mas foi assim a opção federal, né? E aí, um ponto de atenção aqui a todas as empresas licitantes: atenção quando for participar de licitações em estados, municípios, Distrito Federal, observem qual é a regulamentação em cada ente federativo, porque essa regra está na instrução normativa federal. Então, quando for participar de licitação no estado, no município, no DF, qual é a regra relativa à etapa recursal, né? Veja qual é essa regra e esteja atento, porque pode mudar o fluxo da etapa recursal, dependendo, pode falar, Crispim. E até porque a Lei 14.133, ela não traz o momento, ela fala que tem que ter uma manifestação de intenção de recurso. Ela não fala assim, ó, vai ser aqui, vai ser ali. E como a senhora disse, a IN 73 de 2022, na esfera federal, e aí é importante dizer aí aos licitantes aí que estão participando da live, é que os municípios, os estados e o Distrito Federal, eles podem normatizar como vai ser essa manifestação de intenção de recurso, qual momento. Na esfera federal, temos dois momentos. E aí, pegando o gancho, que a senhora pediu para a gente dizer o que a gente pensa com relação a isso, após o julgamento, o rito comum, vamos dizer assim, o rito comum, o rito ordinário, temos preço primeiro, e aí do preço a gente vai para a fase de documento. Então, do preço, eu vou ter um prazo mínimo de 10 minutos. E é mínimo, pode ser maior, mas é mínimo 10 minutos para eu manifestar minha intenção, que não precisa mais ser motivado, como a professora falou, e da habilitação e inabilitação também, 10 minutos no mínimo. Minha visão, eu acho que não faz muito sentido, porque eu vou ter um momento concentrado para levar as minhas razões, os meus motivos. Agora, vamos lá, vamos supor que no julgamento da proposta eu não me insurgi, não manifestei intenção. Lá na habilitação, manifestei intenção. Poxa, eu estou preso só à habilitação? Eu entendo que não. Se houver alguma matéria da proposta como licitantes nas razões, entende? Então, repetindo,
São dois momentos de manifestação de intenção, de recurso. Instrução Normativa 73 de 2022 na esfera federal. Eu entendo, máxima vênia, máximo respeito, que não faz muito sentido, porque eu vou ter um momento só concentrado que eu vou apresentar as minhas razões, os meus fundamentos. E nesse momento, por que não eu apresentar as razões e fundamentos daquilo que eu não me surgi lá? Um exemplo do julgamento da proposta. Lá no final eu vou trazer, olha, essa proposta aí está viciada, por isso, por isso, por isso. A administração ela vai ter que analisar essa questão. Ah, Crispim, mas aí você não cumpriu todo o pressuposto recursal, então, bom, eu vou fazer chegar lá no final, eu vou fazer chegar lá nas minhas razões. Então, por isso que eu entendo que não faz muito sentido ter dois momentos e acaba que quando inverte as fases, acaba tendo um problema. Porque eu vou evitar que esse licitante que foi inabilitado participe ali da fase competitiva. E aí, se ele não participa da fase competitiva e no final ele trouxer razões e tendo direito, como é que eu faço aí com essa licitação? Né? Já que quebrou-se ali o sigilo dos participantes e o sigilo com relação aos preços. Então, por isso que eu entendo que, no meu ponto de vista, duas manifestações eu acho que pegou um pouco pesado. É isso mesmo, né, Crispim? Na verdade, eu vou no mesmo viés aqui do Crispim. Eu acho que não precisava ter trago essas duas fases nesse formato. Mas vamos lá, assim, porque o Crispim, ele pontuou muito bem essa questão. Então, não vou nem adentrar mais no assunto, né? Na verdade, eu vou ler uma pergunta que eu achei bem interessante, do HG Licitação. Ele colocou bem assim, vem bem de encontro com o nosso projeto, né? Que é o que não fazer numa contratação pública. Ele perguntou assim: quais são os principais erros cometidos ao elaborar uma impugnação ou um recurso administrativo? E como evitá-los para garantir maior efetividade do processo? Professora Como Carmen, pode ficar à de vontade. Crispinha falar alguma coisa? Não, pode ficar à vontade, senhor. Tá. Nessa questão de vocês, o que fazer para evitar, é interessante, né? Provavelmente, ele é empresa ou ele é servidor? É empresa. Então, acho que ele é empresa. É empresa. Quais os Então, principais erros cometidos ao elaborar uma impugnação ou recurso maravilha. administrativo? Maravilha. Obrigada pela pergunta, viu, amigo? Eu não estou vendo aqui, então me perdoe. Não aparece aqui para mim. Interessante isso. Quando eu estou dando aula e também estou orientando, né, os clientes, eu costumo dizer que a gente precisa agir de maneira preventiva, né? E por isso que eu digo que a gente precisa exercer o direito à impugnação, a gente precisa exercer o direito ao recurso administrativo nas hipóteses necessárias. É lógico que a gente não tem que simplesmente sair impugnando qualquer tipo de edital, porque a professora Carmen disse que tem que impugnar tudo, não é isso. É a gente analisar criticamente o edital e ver se existe alguma disposição que está ilegal e irregular, né? Que está atrapalhando o deslize da licitação e que está realmente, de fato, sem sentido algum naquela licitação. Em relação à impugnação e recurso, eu costumo orientar, né? Até dei mentoria para alguns colegas advogados que são de outras áreas e querem se especializar em licitações e contratos, né? É bem interessante isso. Porque nós sabemos que o direito ele é imenso, né? Várias possibilidades. Tributário, família, crime. Mas licitação e contrato, você precisa ser de fato especialista, né? E não, se a gente pegar, por exemplo, um recurso administrativo feito por um advogado que não é especialista, a gente vê uma série de falhas. O próprio prazo, né? As próprias regras processuais em licitações e contratos são diferentes do rito civil, né? Então, é preciso levar em consideração isso. No recurso administrativo, eu costumo dizer que a gente precisa verificar na decisão do agente de contratação do pregoeiro se existe alguma disposição que não está de acordo com o edital. Por exemplo, se ele julga uma proposta de maneira arbitrária, sem estar de acordo com a regra objetiva do edital, eu preciso apontar isso no meu recurso. Eu preciso dizer, olha, pregoeiro, lá no edital, de acordo com a cláusula tal, existe essa disposição. Quando você julgou, você não considerou. Eu tive um caso recentemente
que até chegou a uma representação ao Tribunal de Contas da União, que inclusive fiz agora em dezembro, que foi o seguinte: a empresa participou da licitação, né, uma licitação bem relevante, inclusive, de uma empresa estatal, e o recurso, ele entrou com recurso administrativo porque ele ganhou a licitação com o menor valor lá, e o concorrente e foi inabilitado porque disse que o atestado de capacidade técnica dele estava incompatível com as normas do edital. Habilitou, chamou o segundo colocado, que era o concorrente, e o concorrente apresentou atestados que não faziam qualquer relação com o objeto da licitação, e ele milagrosamente foi habilitado. Eu digo milagrosamente para não dizer outra coisa, né? Milagrosamente foi habilitado. Então, nós interpomos o recurso administrativo, mostrando, olha, lá no edital, no ponto que fala sobre atestado de capacidade técnica, são essas as exigências. Portanto, senhor pregoeiro, você precisa cumprir esses pontos aqui. E a nossa empresa cumpriu esses pontos. Por que ela foi inabilitada? Em contrapartida, a empresa concorrente que foi erroneamente classificada, né, a sua proposta foi classificada e erroneamente habilitada, se você olhar os requisitos do edital, as cláusulas relativas à qualificação técnica, a empresa não cumpre. E ainda assim, a administração fechou os olhos para o recurso administrativo e nós tivemos que entrar com a representação do TCU para falar de outros pontos, não somente esse. Mas, voltando à pergunta dele, é justamente isso. No recurso, eu preciso demonstrar, de fato, o erro no julgamento, né? A gente fala do julgamento objetivo, que é um dos princípios importantes. Então, eu preciso dizer para a administração que aquela decisão precisa ser reformada. E de que forma que eu faço isso? Pego o meu edital, pego o meu instrumento convocatório, aponto os itens necessários ao cumprimento daquela disposição e digo, olha, você não julgou da maneira adequada. E aí eu vou juntar doutrina, jurisprudência, né? Fazer todo o trabalho que um jurídico, assim como o professor Crispim, como a professora Keila fazem, né? De juntar todo o arcabouço jurídico para comprovar essa ilegalidade. E agregando ao que a senhora está dizendo aí, questões práticas, eu entendo que o licitante que estiver participando ali daquela licitação tem que estar acompanhando ali a fase de julgamento e a fase de habilitação, acompanhar para ver se quem estiver conduzindo vai estar ligado não só à questão do julgamento objetivo, que acaba desdobrando para uma questão de tratamento igual entre os licitantes. Sim. Se você verificar que houve um tratamento diferenciado entre os licitantes, você já possui fundamentos para assim surgir. Crispim, como que eu consigo provar isso? Bom, a gente tem ali uma plataforma, pelo menos no compras.gov, chamada ali do chat. Meu amigo, vai lá no chat e comece a produzir provas ali escritas. Esse relatório, no final, vai ficar para todo mundo ver lá no chat. Começa a pedir ao agente de contratação ou ao pregoeiro, a depender da licitação, certas ações, né? Diga ações, se insurja frente a qualquer tipo de ações que tratem você, licitante, diferente do outro licitante, solicite diligências e deixe tudo arquivado, para quando você for levar, né, manifestar a intenção de recurso e levar as razões, o próprio sistema já vai servir de prova para você, porque você disse lá no próprio chat, tá ok? E outra estratégia também, em tempo, se eu tiver ali na disputa e tiver me localizando ali, né, com lances intermediários, me posicionando em segundo, terceiro ou quarto lugar, quando for declarado vencedor, você já começa a se antecipar e começa a estudar os documentos do outro licitante que sagrou-se vencedor. E aí você vai ver pontos claros ali que você pode depois trazer em sede de recurso, na fase recursal, para tentar brigar ali de maneira, obviamente, né, republicana e correta, por aquele seu direito de entregar para a administração o seu objeto. É isso mesmo. Deixar como uma dica que não, ele perguntou sobre os principais erros. Eu colocaria um erro que normalmente ele passa despercebido, porque o licitante ele vai muito em busca do julgamento que foi feito com base no edital, no que está no edital. Só que a grande maioria se esquece que quando você faz um pedido de esclarecimento, como a gente veio aqui falando, aquele pedido de esclarecimento ele vai vincular aquele edital,
né? Ele vai vincular as decisões também lá na frente no julgamento. Então, se por acaso você foi ali, sofreu uma penalização de desclassificação ou inabilitação com base naquele pedido de esclarecimento que foi feito, você também pode fundamentar o seu recurso e entrar com aquela resposta que foi dada ali, que na hora de julgar não foi levada em consideração. Então, esse é um ponto que vocês podem aproveitar e ficar de olho também para, na hora de fazer suas manifestações de recurso, verificar se está tudo condizente. Quero Partindo da trazer aqui próxima pergunta, né, quero professor trazer Crispim? aqui uma pergunta que também está vinculada aí aos licitantes. Como fica o prazo de recurso quando o órgão demora ou recusa a enviar cópias dos documentos? Como fica esse prazo do recurso? E, professora Carmen, fica à vontade. Verdade, Crispim. Olha, eu vejo isso, Demora e infelizmente, acontece, Crispim? Acontece isso? Acontece. na Áustria, né? Na Áustria acontece. Bom, para que o prazo comece a contar, né? A gente fala do prazo lá na 14133 para interposição de recurso, mas para que ele comece a contar, eu preciso necessariamente ter vista dos autos do processo. Isso deveria ser uma coisa óbvia, né? Mas na prática, só que não, né? Muitas vezes o órgão não permite que os próprios licitantes tenham acesso, ou por alguma dificuldade prática, ou porque, assim, a gente tem que ver, né? Alguns pequenos municípios, eles não têm ainda o sistema eletrônico, que é o SEI, que a gente basta mandar o link, né, de acesso e o licitante consegue ver ali os documentos do concorrente, consegue ver o processo como um todo, né, licitatório. E aí, essa dificuldade gera, muitas vezes, com que o licitante não consiga exercer o seu direito recursal. Então, eu sempre digo, olha, se o seu município é muito pequeno, não é um processo eletrônico, você precisa oportunizar que esse licitante tenha acesso a todas as peças do processo, né? O processo é público, então ele precisa ter acesso para que ele consiga montar a sua peça recursal. Não há como o licitante conseguir se manifestar sem ter acesso aos autos, né? Inclusive, existe uma disposição na própria 14133, que é o direito de vista dos autos, que deve ser assegurada a todos os licitantes. Então, uma vez oportunizada essa vista dos autos, aí sim começa a contar o prazo para apresentação de recurso. Não dá para fingir que não viu, né? Não dá para. Já aconteceu isso com vários clientes meus, inclusive. Quando a gente pede a vista dos autos, o órgão demora tanto para mandar que passa o prazo de recurso, e aí quando a gente interpõe, ele diz, não, está intempestivo. Isso não existe, né? Então, assim, normalmente, quando acontece isso, eu já coloco lá uma preliminar, dizendo que o recurso é tempestivo, porque a vista dos autos aconteceu no dia tal, para evitar qualquer tipo de... já fica a Ótima dica dica. aí. Ótima dica. Militante, ó. Exatamente. Assim, do lado da administração, né, agregando a que você está ensinando para a gente, a Instituição Normativa 73 de 2022, ela manda o agente de contratação na hora de verificar os documentos e ao SICAF. O outro licitante não tem acesso ao SICAF, certo? E aí eu, agente de contratação, vou e habilito com fundamento de que eu acessei o SICAF, mas os licitantes talvez não tenham acesso aos documentos. Eles vão pedir, eles têm que pedir esses documentos, esse acesso aos documentos de habilitação que constam lá no SICAF para poder exercer de maneira qualificada um direito constitucional. Porque senão não adianta eu falar que tem direito a exercer, manejar um recurso, manejar, e lá atrás, né, uma impugnação, se eu não dou ao licitante as ferramentas cabíveis para ele poder executar com qualidade esse direito. E outro ponto também que ocorre muito, estou na fase recursal, e aí eu, como agente de contratação, tenho que fazer uma diligência. E diante da diligência, eu vou tomar uma ação naquele recurso. E aí eu vou dizer no recurso, nas minhas fundamentações, olha, verifiquei isso, fiz isso, mas talvez os outros licitantes, talvez o licitante queira ver aquele documento da diligência. Lá na fase recursal, o sistema, ele não deixa você fazer um upload lá do documento que você realizou uma diligência, tá ok? Mas
há também diligências executadas no decorrer do processo que, às vezes, o agente de contratação não dá acesso aos licitantes. E aí fica difícil. E a dica que a senhora deu foi categórica. Fazer constar que só vai começar depois que tiver acesso, ou quando teve acesso, dizer, olha, eu tive acesso só tal dia. Então, a partir de tal dia, conforme a Lei 14.133, que começa a contar o prazo. Porque senão, eu vou estar cerceando um direito. Professora Carmen, só para lhe falar, a Júlia Boaventura, ela tá mandando um oi. Ela tá falando, minha É a oi, mãe. mamãe, oi, mãe, que é bichinha. Oh, meu Deus, É. eu nem estou enxergando o chat aqui, filha. Perdão, por isso que eu não Oi, respondi. mãe. Botou aqui, ó. É, Júlia. bichinha. Gente, é porque a professora não tá conseguindo ali. Hoje o Instagram deu uma É, sabotada ali, ela não tá conseguindo visualizar, não tá? estou vendo a Mas, mensagem Júlia, de bem-vinda, viu, ninguém. Júlia? Vamos partir para a Beijo, próxima? pra próxima, vamos. Vamos lá. A questão 8 aqui, que a gente até percebeu aqui, ela trata muito da questão da inversão de fase. A gente já falou com relação à IN Sim, 73 de 2022, rito comum, né? Primeiro preço, depois documentos. Vou passar aqui para a próxima. Cabe recurso em razão de sanções aplicadas aos licitantes e contratados? Agora você chegou no tema do meu coração, Crispim. Você chegou no tema do meu Olha, coração. Ave Maria, aqui ó. aqui olha aí, dá, pessoal, dá já um pega o livro aqui, ó. caderninho, anota essas dicas, que agora vem aquela dica de ouro, viu? É verdade, é. É interessante que a 14133 ela trata de recurso e pedido de reconsideração lá no 165, né? Mas mais para baixo, no 168, por ali, ela começa a falar de recurso em face de sanção administrativa, né? E lá na 14133, ela traz um regime jurídico sancionatório muito mais aprofundado do que nas legislações pretéritas, né? Da 8666 e etc, 10520, enfim. Lá na 14133, ela traz como sanção, resumidamente, advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de idoneidade. Percebe-se que não temos aqui a suspensão temporária. E na 14133, ela define que para advertência, multa e impedimento de licitar e contratar vai caber recurso administrativo. E para declaração de idoneidade, que é a sanção mais gravosa prevista na 14133, vai caber pedido de reconsideração. E aí é interessante, mais um detalhe interessante, que é a previsão do 168, que ele diz o seguinte: o recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo. E aí vem uma polêmica muito legal, que normalmente a gente fala nas aulas, né? Se eu não estou enganada, eu falei sobre isso na aula Premium. Não sei se foi na aula Premium ou se foi no Premium Day. Da questão Que nós da falamos condenação. sobre esse ponto. Não, da questão do efeito suspensivo no recurso e no pedido de reconsideração. Por quê, Crispim? Só para, né, fechar a nossa live com chave de ouro. A 14133, ela não fala se esse recurso e pedido de reconsideração que tem efeito suspensivo, se é somente em face da sanção administrativa ou se ele também está se referindo ao recurso e pedido de reconsideração lá do 165. Porque lembra que nós falamos, né? Recurso hierárquico e pedido de reconsideração. Artigo 165, inciso 1 e inciso 2. Quando chega lá no 168, ele fala: o recurso e pedido de reconsideração terão efeito suspensivo. Ok, todos porque nós temos, na 14133 nós temos recurso hierárquico, 165, inciso 1, recurso em face de sanção, advertência, multa e impedimento, pedido de reconsideração, artigo 165, inciso 2, e pedido de reconsideração em face da sanção de declaração de idoneidade. E aí nós temos uma polêmica na doutrina, né? Alguns entendem que esse efeito suspensivo é para todos os tipos recursais e alguns entendem que esse efeito suspensivo é somente em relação aos recursos e o pedido de reconsideração em face das sanções, né? Então é um tema bem interessante e retomando o que nós falamos no início da live, né? A 14133 permite uma série de interpretações e cabe a nós, enquanto professores, enquanto doutrinadores, né, passar essa informação e gerar novas reflexões para que a gente possa construir melhores soluções para a administração, né?
Eu particularmente entendo, e aí passo para vocês, eu particularmente entendo, com todo respeito, né, de que esse efeito suspensivo é para todos os tipos de recurso e pedido de reconsideração, porque a lei ela não faz qualquer tipo de diferenciação, ela não diz recurso e pedido de reconsideração em face de sanção tem efeito suspensivo. Ela não restringe, ela simplesmente reserva todas as disposições dos artigos anteriores e ela fecha dizendo que o recurso e pedido de reconsideração tem efeito suspensivo. Então, a meu ver, ela diz respeito a todas as espécies recursadas. Mas há doutrinadores que entendem que não. Eu falei impugnação porque tem um desdobramento daquela impugnação que não foi ali deferida o seu pedido. Ó, uma impugnação ela não foi atendida. Bom, de ato que não conceda ali um pedido meu numa impugnação, não está previsto no 165, inciso 1. Não está lá dizendo isso. Eu entendo que cabe reconsideração. Isso, então eu também entendo que cabe pedido de reconsideração frente àquela minha impugnação apresentada que não foi recepcionada nos seus pedidos. Aí que está a situação. Esse pedido de reconsideração, ele vai acabar tendo efeito suspensivo, porque o 168 fala, olha só, efeito suspensivo. Por isso que eu falei da questão da impugnação, porque a senhora também falou sobre isso lá na aula lá do prêmio. Isso, do prêmio. exatamente. É um ponto interessante, porque assim, no 165, inciso 1, ele traz ali as hipóteses de cabimento e não tem essa, né, do indeferimento da impugnação, não tem. Então, como o 165.2 fala sobre pedido de reconsideração para as hipóteses em que não couber recurso hierárquico, eu entendo que claramente essa é uma situação aplicável, né, que é pedido de reconsideração em face do indeferimento da impugnação. E com efeito suspensivo, né? Eu também entendo assim, até porque se eu não responder aquela impugnação até um dia útil antes da sessão, acaba que aquela impugnação vai ter um efeito suspensivo. Se eu estou entrando com um recurso, pedido de reconsideração, também teria. Agora, o professor Rony Charles, ele traz uma questão que eu achei muito interessante. Tá, tudo bem. Aí, essa questão de impugnação. Agora, se eu estiver lá no julgamento da proposta e eu pedir uma diligência e essa diligência for negada, eu vou entrar com pedido de reconsideração. E aí, vou suspender todo o processo? Trava ali? Então ele traz alguns insights que realmente dá nó na cabeça. E realmente começa a ficar. Exato. O professor Rony Charles, ele entende, por exemplo, que o recurso e o pedido de reconsideração tem efeito suspensivo apenas e tão somente em face das sanções, né? Ele não entende que se aplica a recurso do 165, inciso 1, nem pedido de reconsideração, inciso 2. Já o professor Anderson Pedra entende, assim como eu, né, que abrange todos os recursos. Então, assim, o direito é lindo, né? O direito é lindo porque permite essa construção doutrinária muito legal, muito bacana. Exatamente, né? Tem uma pergunta aqui bem interessante. Na verdade, não é bem uma pergunta, né? Ele colocou aqui uma observação. Muitas das vezes notifico o órgão de controle interno nos recursos, mas na maioria dos casos me deparo com uma omissão muito grande por parte deles. E aí? Por que será? Assim, tem que se avaliar. Porque responder na seguinte situação, sabe, o Carlos Augusto. Existe uma decisão até do TCU que diz que em questões de recurso administrativo, como a professora Carmen pontuou e o professor Crispim, primeiro você busca a informação na via administrativa. Então, primeiro você entra com recurso na via administrativa. Uma vez negada, aí sim você passa, né, para frente, para um órgão de controle, para que ele possa verificar nessa questão. Mas, normalmente, em questões de recurso, primeiro se verifica na via administrativa. Se foi negado, aí você busca essa informação num órgão de controle. Então, assim, essa é uma visão que eu tenho, mas eu deixo aqui os professores para complementar e lhe ajudar também nessa construção aí do raciocínio, viu? Você fala assim, buscar utilizar os instrumentos ali do processo, né? Sim, surgir com um recurso
Administrativo primeiro. E eu vejo um outro Isso. ponto também, que talvez a gente tenha que avaliar o caso concreto. Sim, Talvez o que está sendo levantado ali é uma questão muito ligada ao licitante e não a uma ilegalidade que vai trazer um prejuízo ao erário público. Porque exato. a função do controle eu vejo muito nessa visão. Se o controle verificar que é uma situação ligada mais para a empresa, ele vai se insurgir e ser o advogado da empresa. Agora, se realmente tiver um conteúdo ali que possa causar um prejuízo ao erário, aí realmente há uma omissão, mas aí tem que avaliar o caso concreto. A Exatamente. doutora Carmen quiser deixar alguma colaboração? Sim, em relação a esse ponto, é porque recentemente nós tivemos algumas decisões doutrinárias, não, jurisprudenciais, contraditórias em relação a esse tema, né? Algumas diziam que primeiro eu precisaria exaurir a via administrativa para poder entrar com o processo de representação ao TCU, ao Tribunal de Isso. Contas, e outras diziam que não, que são instâncias diferentes, né? E que, portanto, não existe nenhuma disposição tratando sobre exaurir a via administrativa e para depois entrar com a representação. Eu gosto de uma decisão do Tribunal de Contas do Espírito Santo, que ele diz o seguinte: não existe nenhuma norma que diga que o licitante está impedido de representar ao tribunal eventual irregularidade ou ilegalidade, independentemente de ter apresentado impugnação ou recurso administrativo, porque são instâncias diferentes, né? Eu vejo, e aí talvez a minha veia, né, de licitante esteja muito aguçada, e por isso eu gosto dessa decisão, porque eu vejo o seguinte sentido, Crispim, não é que eu esteja querendo atribular ou encher o Tribunal de Contas de representação, não é isso. Inclusive, recentemente, o ministro Benjamin Zimmer pontuou: provoquem o Tribunal de Contas para que nós tenhamos, portanto, análise de casos concretos e possamos construir um raciocínio novo. Porque se o tribunal não é provocado, a gente não consegue criar decisões, né? Então, assim, eu entendo que existe essa divergência, mas eu gosto bastante desse julgado do TCE, do Espírito Santo, que vai nesse sentido de, olha, são instâncias diferentes, uma coisa é a via administrativa, outra coisa é a via judicial, outra coisa é a legislação do Tribunal de Contas e, portanto, não tem previsão legal no sentido de exaurimento da via administrativa. Mas eu acho que a decisão que a Keila está falando é do Tribunal do Pará, que falou que não serão admitidas representações se não for manejada a impugnação primeiro aos editais. Sim. E ele até complementou, ele falou: me refiro mais especificamente às controladorias municipais. Então, assim, de fato, aí já parte para um outro viés, né? Que, pelo que ele colocou aqui, ele peticiona, mas não está tendo uma resposta, né? Então, de fato, é um pouco complicado mesmo. E depende. Precisa agir, é isso que eu digo, precisa agir, não dá para deixar passar, né? E aí vai Exatamente. daquela coisa que o Crispim falou, Keila, no início, da importância da capacitação, né? A gente tem uma legislação nova, 14133 é gigantesca, então é um esforço hercúleo para aprender as regras. Então o agente público precisa se capacitar, ele precisa entender o que a 14133 está dizendo para poder aplicar na prática. Exato. Porque se ele permanece inerte, omisso, ele vai responder. A lei, Né? 8, a lei passada tinha 30 anos já de aplicação, e tinham dúvidas. Imagina a nova lei agora, com vários Sim. normativos, com vários entendimentos, e faltando aí ainda alguns entendimentos do Tribunal de Contas, que a gente precisa levar essas demandas até o tribunal para ele poder construir os entendimentos, como a professora disse aí. Bom, a nossa live já chegou uma hora e meia, e eu já quero pedir assim a professora as considerações, fica à vontade também, quiser trazer mais temas aí que agora, mas queria pedir aí a senhora as considerações aí. Uma hora e meia de live já. Passou que a tão gente nem rápido, viu. né, Keila? Passou voando. Eu queria mais uma vez agradecer, Crispim, a você, a Keila, pelo convite em participar aqui da live. Foi uma alegria estar aqui com vocês dois discutindo um tema que eu amo, né? Que é impugnação, recurso, licitações em geral. Agradecer o espaço, a oportunidade, agradecer também aqui a todo mundo que participou. Peço desculpas porque não aparece aqui para mim no chat, mas que bom que a Keila foi trazendo aqui para a gente, né? E a gente pôde então debater esses temas.
Fico à disposição, tá, Crispim, Keila, para outros encontros. E muito feliz de estar aqui com vocês hoje, essa noite. Em 1h30 de live passou tão rápido. Muito obrigada, viu? Professora, uma satisfação para nós tê-la aqui. Assim, nós que somos entusiastas ali, somos alunos das aulas prêmios, então, assim, a gente foi construindo ali uma relação, né? E hoje a gente está aqui numa live com uma professora que para nós é uma referência, então, assim, é uma honra imensa, viu? Recebê-la. E A honra com é minha. certeza, com certeza, vamos abrir o espaço aqui para outras lives, falar de outros temas. E agradecer de antemão a todos que participaram, né, que trouxeram suas contribuições, perguntas. Gente, satisfação imensa poder trazer para vocês um pouquinho do dia a dia. O Crispim trouxe uma questão bem interessante, né, que a gente até brinca aqui no nosso município. Quando a gente estava começando a aprender a 866, né, a saber lidar com ela, eis que a bichinha foi para o mundo ali dos mortos, das legislações, como o professor sempre brinca, né? O professor Rony, né? Então, assim, pessoal, a 14.000 ela está aí, é uma lei nova, a gente ainda vai ter muito para debater, muito para conversar, gerar reflexões. Então, a gente conta com todos vocês e a participação de vocês. Sigam aqui a página da professora Carmen, né? A nossa também está sempre trazendo conteúdo super importante que vai ajudar todos vocês no dia a dia. Então, satisfação imensa e até a próxima. Quero agradecer a professora Carmen Boaventura, fazer aqui um reconhecimento, né? Quando eu comecei na área de licitações e contratos, a professora Carmen Boaventura já dava live, né? Licitações em 2 taças, se não me engano, Isso. há um tempo atrás. E aí eu correndo atrás do conhecimento, porque a matéria é a matéria pesada. Então, se você está no estudo de licitações e contratos, você tem que se qualificar para você entregar o objeto corretamente e proteger a sua carreira. E tem que se qualificar, não tem para onde correr. Então, para mim é a realização de um sonho, é uma indicação que a gente está no caminho certo. Confesso que fiquei um pouco nervoso em decorrência disso, tá bom? E queria agradecer a presença, ter aceito o convite. Poxa, muito obrigado mesmo, estou muito feliz. Ave Maria, eu que fiquei feliz agora, Crispim, de verdade. Foi um presente você ter falado isso, porque olha, a gente vem aqui na rede social falando já há um tempo. Eu acho que eu comecei em 2000 e bolinha. Foi uma das primeiras aqui no Instagram a Eu começar. lembro. Na época tínhamos somente eu e o professor Davidson Barcelos, que hoje já não usa, né, as redes sociais. Mas só tínhamos nós dois falando de licitações e contratos, aí depois vieram outros professores, né, entrando, e a gente falava assim, na live, tomando vinho, de forma descontraída, né, tentando levar conhecimento e trocar experiência nessa rede. Fico feliz de saber que você é dessa época, viu, Crispim? Sou dessa Muito época aí feliz. e estar aqui hoje para mim é a realização de um sonho, porque eu gosto da matéria e poder aqui conversar de maneira qualificada com a senhora hoje é uma indicação de que a gente está no caminho certo. Tá, Obrigado aí Maria, eu que te agradeço. Muito obrigada e conte comigo sempre, sempre que você precisar, porque nós somos colegas, né? Nós somos colegas de profissão, então a gente só agrega um na vida do outro. Isso que importa, tá bom? Muito obrigada Tá bom. mesmo. Boa noite a todos aí. Obrigado a todos Obrigada, pela professora presença. Carmen. Obrigada, Crispim. Boa noite. Boa noite Obrigada, a todos. Obrigado. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.